9 de agosto de 1993. Floresta Nacional do Tapajós, Pará. David Miller segurava o mapa plastificado contra o peito enquanto observava a vastidão verde que se estendia além da pousada ribeirinha. Aos 28 anos, o jovem americano de Oregon havia economizado durante 2 anos para realizar aquela viagem. Não era apenas turismo, era uma obsessão. Desde criança, David colecionava revistas da National Geographic e sonhava em pisar em lugares onde a presença humana ainda era uma intromissão, não uma conquista. A pousada do seu Raimundo, construída em madeira escura e palha, flutuava sobre palafitas que rangiam suavemente com o movimento do rio. O cheiro de peixe assado misturava-se com o aroma úmido da floresta que despertava com a manhã. David havia chegado 3 dias antes, vindo de Santarém em uma pequena embarcação lotada de mantimentos e curiosos olhares. Sua pele clara, queimada pelo sol equatorial, e sua câmera profissional pendurada no pescoço o identificavam imediatamente como estrangeiro. Americano. Essa trilha aqui não é brincadeira, alertou Raimundo, apontando no mapa uma linha vermelha que serpenteava por áreas não demarcadas. Tem índio por lá que não gosta de visita. Tem bicho. Tem lugar que nem eu conheço direito. David sorriu com a confiança de quem havia caminhado pelas montanhas Cascade e acampado sozinho no deserto de Nevada. Já caminhei por lugares piores. Só preciso de 3 dias, talvez 4. Vou documentar espécies que ainda não foram catalogadas. Raimundo balançou a cabeça, mas não insistiu. Já havia aprendido que turistas gringos não ouviam conselhos. David partiu às 6h30 da manhã, carregando uma mochila azul marinho repleta de equipamentos. GPS importado, câmera fotográfica com 6 rolos de filme, lanterna de cabeça, purificador de água, comida desidratada para uma semana e um caderno de couro onde anotava tudo. A trilha começava suave, margeando o rio por alguns quilômetros antes de mergulhar na mata fechada. David caminhava devagar, parando constantemente para fotografar orquídeas selvagens e pássaros que nunca havia visto. Sua câmera clicava incessantemente. No caderno, ele rabiscava coordenadas e observações. 9h15. Som estranho vindo do oeste, como tambores distantes. Investigar amanhã. Quando o sol começou a se pôr, David montou sua barraca em uma pequena clareira, acendeu o fogareiro portátil e preparou sua refeição enquanto escutava os sons noturnos da floresta. Onças roncavam ao longe. Grilos criavam uma sinfonia ensurdecedora. Ele escreveu no diário: Dia 1, nunca me senti tão pequeno e tão vivo ao mesmo tempo. Foi a última anotação que alguém leria por mais de 2 décadas. Raimundo começou a se preocupar no 4º dia. David havia dito que retornaria em 3, 4 no máximo. Conhecia turistas o suficiente para saber que eles geralmente cumpriam cronogramas. Na manhã do 5º dia, organizou uma pequena expedição de busca com 2 guias locais e partiu pela mesma trilha que David havia seguido. Encontraram a barraca montada na clareira, mas David não estava lá. Suas coisas permaneciam organizadas. Roupas dobradas, comida intocada, até mesmo dinheiro guardado no fundo da mochila. O GPS mostrava as últimas coordenadas registradas, mas não havia pegadas além daquele ponto. Era como se David tivesse simplesmente desaparecido no ar. A notícia chegou até Santarém em menos de 24 horas. A Polícia Federal foi acionada e logo chegaram agentes de Belém para coordenar as buscas. O cônsul americano em Manaus enviou representantes. A família de David, desesperada, ofereceu recompensa por qualquer informação. Jornais dos Estados Unidos começaram a cobrir o caso. Jovem americano desaparece na Amazônia brasileira. Durante 3 semanas, helicópteros sobrevoaram a floresta. Dezenas de voluntários, entre moradores locais e funcionários do ICMBio, vasculharam trilhas secundárias. Cães farejadores foram trazidos de Brasília. Nada. A floresta havia engolido David Miller sem deixar rastros. Marina, a mãe de David, chegou ao Brasil no final de agosto. Era uma mulher pequena e determinada, com os mesmos olhos claros do filho. Instalou-se na pousada de Raimundo e passou dias percorrendo a trilha, gritando o nome de David até ficar rouca. À noite, sentava na varanda da pousada e chorava silenciosamente
enquanto contemplava a imensidão escura da floresta. Meu filho não ia simplesmente sumir assim. Repetia para qualquer um que quisesse ouvir. Ele é experiente. Sobreviveu a situações piores. Está em algum lugar aí dentro, esperando ajuda. Mas as semanas se transformaram em meses. O caso de David Miller lentamente desapareceu dos noticiários internacionais. As buscas oficiais foram suspensas em outubro. Marina retornou aos Estados Unidos devastada, mas nunca parou de procurar. Durante anos, contratou detetives particulares, ofereceu recompensas, manteve contato com autoridades brasileiras. Toda pista era investigada, toda história era checada. Raimundo guardou as coisas de Davi por 5 anos antes de doá-las para a igreja local. Mas conservou o caderno e a câmera como lembrança do jovem americano que havia partido em busca do impossível e nunca mais voltou. Os anos passaram, e o nome de David Miller tornou-se mais uma lenda local. Pescadores juntavam em rodas noturnas e contavam histórias sobre o gringo que havia sumido na mata. Alguns diziam ter visto pegadas estranhas perto do rio. Outros juravam ter ouvido gritos em inglês ecoando da floresta durante a madrugada. Mas eram apenas histórias, e na Amazônia, histórias nasciam naturalmente como as plantas que brotavam da terra úmida. Aldeia Munduruku, agosto de 2015. Cari, ancião de 73 anos, segurou o objeto com as mãos trêmulas durante a reunião comunitária mensal. Ao seu lado, Juarez, o cacique, observava silenciosamente enquanto os demais membros da tribo se aglomeravam em semicírculo sob a grande oca central. O que Cari carregava não era um artefato comum, era uma mochila azul marinho, desbotada e rasgada em várias partes, mas ainda reconhecível. Isso foi encontrado há muito tempo, disse Cari em português pausado, alternando com sua língua nativa. Não falamos antes porque não era hora, mas agora os espíritos dizem que é hora de contar. A descoberta havia acontecido em 2001, 8 anos após o desaparecimento de David Miller. Cari e outros 3 guerreiros estavam em um ritual de caça sazonal na região do Tapajós, quando localizaram a mochila presa em galhos de uma árvore caída, em uma área considerada sagrada pela tribo. O local ficava a aproximadamente 15 quilômetros da trilha, onde David havia desaparecido, numa região praticamente inacessível para não-índios. Junto com a mochila, encontraram uma câmera fotográfica parcialmente destruída pela umidade e pelos cupins, mas ainda funcional. Havia também um caderno de couro, suas páginas grudadas pela umidade, mas com escritos ainda legíveis. Cari havia guardado tudo na sua maloca pessoal, consultando outros anciãos sobre o que fazer com aqueles objetos que claramente não pertenciam à floresta. Pensamos que talvez fosse coisa de espírito ruim, explicou Juarez, mas meu avô disse que não. Disse que era de um jovem que se perdeu e que a floresta quis devolver para nós, para que guardássemos até chegar a hora certa. A decisão de revelar o achado veio após um antropólogo da Universidade Federal do Pará estabelecer contato regular com a tribo. Dr. Paulo Henrique estava documentando tradições orais Munduruku quando os anciãos mencionaram, quase casualmente, a existência de objetos do homem branco perdido. Intrigado, Paulo convenceu a liderança tribal a mostrar os artefatos. Quando viu a mochila, Paulo soube imediatamente do que se tratava. Havia lido sobre o caso de David Miller durante sua graduação, quando estudava desaparecimentos em áreas de preservação. Com a autorização da tribo, fotografou os objetos e enviou as imagens para as autoridades em Belém. A câmera ainda continha 3 rolos de filme parcialmente preservados. Quando revelados em laboratório especializado, as fotos mostraram a progressão da jornada de David pela floresta. Paisagens deslumbrantes, animais selvagens, plantas exóticas, mas as últimas imagens causaram perplexidade. Mostravam estruturas de madeira no meio da mata, claramente construídas por mãos humanas, mas de um estilo arquitetônico que não correspondia a nenhuma técnica conhecida da região. Havia fotos de uma espécie de plataforma elevada feita com troncos amarrados por cipós, construída entre as árvores. Outras imagens mostravam o que pareciam ser abrigos temporários, mas com características peculiares: paredes de palha trançada em padrões geométricos complexos
e uma organização espacial que não seguia nenhum modelo conhecido das tribos locais. O caderno, quando finalmente foi aberto pelos técnicos, revelou as últimas anotações de David. A caligrafia, inicialmente firme e organizada, tornava-se progressivamente irregular conforme as páginas avançavam. As últimas entradas, datadas de 12 de agosto de 1993, eram quase ilegíveis, mas continham frases intrigantes. Não estão em nenhum mapa, constroem de forma diferente, me observam há dias, tentam comunicação, mas não entendo. Deixaram comida do lado da barraca. A última linha legível era a mais desconcertante. Vou com eles amanhã. Se algo der errado, que alguém saiba que não foi acidente, a revelação do achado Munduruku reacendeu o interesse pelo caso de David Miller. A Polícia Federal reabriu a investigação, agora com novas evidências e uma perspectiva completamente diferente. Dr. Paulo Henrique tornou-se consultor oficial do caso, fazendo a ponte entre as autoridades e as comunidades indígenas da região. 3 meses após a descoberta dos objetos, Cary concordou em guiar uma pequena expedição até o local onde a mochila havia sido encontrada. Acompanharam-no 2 agentes federais, Paulo Henrique e um cinegrafista do programa Linha Direta, que estava produzindo um documentário sobre o caso. O local sagrado dos Munduruku ficava numa região de difícil acesso, onde o rio se bifurcava formando pequenas ilhas cobertas por vegetação densa. Era preciso caminhar por mais de 4 horas em terreno irregular, atravessando 3 córregos e contornando um pântano que exalava gases sulfurosos. Cary caminhava na frente, ocasionalmente parando para observar marcas nas árvores que apenas ele conseguia decifrar. Quando chegaram ao local, a expedição encontrou os restos da árvore onde a mochila havia sido localizada anos antes. Mas o que chamou atenção foram outras evidências, fragmentos de tecido sintético presos em galhos altos, como se alguém tivesse escalado as árvores repetidamente. Paulo descobriu também restos de fogueiras muito antigas, dispostas em padrão circular numa pequena clareira próxima. Aqui alguém ficou por tempo, concluiu um dos agentes federais. Não foi passagem rápida. Foi acampamento prolongado. Durante a investigação no local, Cary revelou mais detalhes que havia omitido na primeira conversa. Segundo ele, outros objetos haviam sido encontrados pela tribo ao longo dos anos. Fragmentos de roupas, uma colher de metal, pedaços de equipamento eletrônico. Tudo havia sido coletado e queimado em rituais de purificação, exceto a mochila e a câmera, que os anciãos consideraram importante preservar. Seu avô disse que o jovem branco não morreu aqui, revelou Cary numa conversa gravada. Disse que ele encontrou pessoas antigas que vivem escondidas na floresta, pessoas que nossos bisavós conheciam, mas que não falam mais com ninguém há muito tempo. A declaração de Cary abriu uma nova perspectiva investigativa. Pesquisadores da FUNAI começaram a mapear relatos históricos sobre grupos isolados na região do Tapajós. Encontraram menções em documentos coloniais sobre uma tribo fantasma, que evitava contato até mesmo com outros indígenas. Relatos do século XIX descreviam encontros esporádicos com nativos que construíam moradias elevadas e se comunicavam através de sinais gestuais complexos. Em dezembro de 2015, um segundo ancião Munduruku, chamado Ubiratã, procurou as autoridades com uma revelação que mudaria definitivamente a compreensão do caso. Ubiratã afirmou ter encontrado David Miller vivo em 1994, aproximadamente 6 meses após seu desaparecimento. Ele estava diferente, contou Ubiratã em depoimento gravado. Magro, barbudo, com cicatrizes nos braços, falava pouco português, misturava com inglês e algumas palavras que não reconheci. Disse que estava vivendo com pessoas que cuidavam dele, mas que não podia voltar ainda. Pediu para não contar para ninguém. Disse que quando fosse hora, mandaria sinal. Ubiratã nunca mais viu David Miller, mas durante os anos seguintes, ocasionalmente encontrava pequenos presentes deixados em trilhas próximas à aldeia. Latas de conserva vazias, pedaços de metal trabalhado, sementes de plantas raras organizadas em padrões geométricos. Interpretava esses achados como sinais de que David estava vivo e mantinha algum tipo de comunicação à distância. O caso permanece oficialmente em aberto até hoje.
As autoridades brasileiras e americanas classificam David Miller como desaparecido, não como morto. Sua mãe Marina, agora com mais de 80 anos, continua acreditando que o filho está vivo em algum lugar da floresta amazônica. A última pista surgiu em 2018, quando pesquisadores do INPE identificaram, através de imagens de satélite, uma pequena construção elevada numa região inexplorada da Floresta Nacional do Tapajós. A estrutura, feita de materiais naturais mas com design peculiar, localiza-se a exatos 34 quilômetros da trilha onde David desapareceu. Expedições para investigar o local foram aprovadas, mas ainda não realizadas devido à complexidade logística e à resistência de comunidades indígenas locais. Hoje, 30 anos após o desaparecimento de David Miller, uma pergunta ecoa pelos corredores da Polícia Federal e pelas universidades que estudam povos isolados. Quantos segredos a floresta amazônica ainda guarda? E quantas pessoas, ao longo da história, escolheram desaparecer não por acidente, mas por descobrir algo que mudou completamente suas vidas? A mochila azul marinho de David Miller continua guardada no acervo da Polícia Federal em Belém, junto com as fotos que ninguém consegue explicar completamente. Às vezes, quando o vento sopra forte pela floresta, os Munduruku dizem que ainda conseguem ouvir ecos de uma voz falando inglês, misturada com palavras de uma língua que nem eles reconhecem mais. Março de 2023. Laboratório de Antropologia da Universidade Federal do Pará. Doutor Paulo Henrique ajustou os óculos enquanto examinava, pela 100ª vez, as fotografias ampliadas de David Miller. 30 anos depois do desaparecimento, ele havia se tornado o maior especialista no caso, dedicando parte significativa de sua carreira acadêmica a desvendar aquele mistério. Na mesa à sua frente, estava espalhado todo o material coletado ao longo das décadas: cópias das fotos originais, relatórios de buscas, depoimentos de índios, análises antropológicas e mapas detalhados da região. Mas foi um novo elemento que havia chegado às suas mãos na semana anterior, que mudou completamente sua perspectiva sobre o caso. Uma estudante de doutorado, realizando pesquisa sobre linguística indígena, havia descoberto em arquivos antigos da FUNAI um relatório de 1987, 6 anos antes do desaparecimento de David. O documento, classificado na época, mencionava o primeiro contato oficial com um grupo isolado na região do Tapajós, descrito como extremamente reativo à presença de não-índios e possuidor de técnicas construtivas não catalogadas. O relatório havia sido arquivado após os pesquisadores responsáveis pelo contato desaparecerem misteriosamente durante uma expedição de retorno. Suas pegadas foram perdidas exatamente na mesma região onde, anos depois, David Miller foi visto pela última vez. Paulo pegou o telefone e discou para Marina Miller, agora com 84 anos, em Portland, Oregon. Era uma ligação que fazia semestralmente há quase uma década, mantendo-a informada sobre quaisquer novos desenvolvimentos. Marina, sou eu, Paulo. Tenho algo importante para lhe contar. Do outro lado da linha, a voz de Marina soou frágil, mas ainda carregada de esperança. Encontraram meu filho? Não exatamente, mas talvez tenhamos encontrado uma explicação para por que nunca o encontramos. Paulo explicou sobre o relatório de 1987, sobre o grupo isolado, sobre a possibilidade de que David não tenha sido a primeira nem a última pessoa a desaparecer naquela região. Falou sobre a teoria que havia desenvolvido, a de que existe, em algum lugar da vastidão amazônica, uma comunidade que periodicamente recruta pessoas do mundo exterior, pessoas que, por algum motivo, decidem abandonar suas vidas anteriores. Você está me dizendo que meu David pode estar vivo, vivendo com pessoas da floresta há 30 anos? É uma possibilidade, Marina. Uma possibilidade real. Após desligar, Paulo voltou sua atenção para o computador, onde havia recebido uma mensagem intrigante. Um pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais havia identificado, nas imagens de satélite mais recentes, alterações na vegetação que sugeriam atividade humana organizada numa área previamente inexplorada, a mesma região onde as estruturas misteriosas haviam sido fotografadas por David em 1993.
Mas o mais intrigante era um detalhe que passou despercebido por anos. Analisando imagens de satélite capturadas ao longo de 3 décadas, era possível observar um padrão sutil de modificação na paisagem. Pequenas clareiras apareciam e desapareciam ciclicamente. Trilhas se formavam e eram posteriormente cobertas pela vegetação. Era como se alguém estivesse conscientemente apagando rastros de presença humana. 25 de agosto de 2023, 30 anos após o desaparecimento. Na aldeia Munduruku, Kari, agora com 81 anos e muito frágil, pediu para conversar pela última vez com Paulo. Sentado na varanda de sua maloca, com vista para o rio que refletia o céu alaranjado do entardecer, o velho pajé fez uma revelação que guardara por 3 décadas. Doutor, vou morrer logo. Preciso contar verdade completa antes dos espíritos me levarem. Paulo ligou o gravador com mãos trêmulas. David Miller não foi primeiro, nem será último. Na floresta existe povo antigo que nossos bisavós respeitavam. Eles escolhem pessoas às vezes. Pessoas que floresta chama. David foi chamado. Ele escolheu ficar. Kari fez uma pausa longa, respirando com dificuldade. O Biratã falou verdade sobre ter visto ele anos depois, mas não contou tudo. David mandou recado. Disse para a mãe dele não sofrer. Disse que encontrou o lugar onde pertence. Disse que é feliz lá. Por que vocês nunca contaram isso antes? Porque não era nosso segredo para contar. Era segredo da floresta. Mas agora precisa ser contado para que as buscas parem, para que a mãe tenha paz. Kari morreu 1 semana depois, levando consigo os últimos elos diretos com o mistério de David Miller. Hoje, o caso permanece oficialmente aberto nos arquivos da Polícia Federal, mas as buscas ativas foram suspensas. Marina Miller, informada sobre os últimos depoimentos de Kari, tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Pediu oficialmente o encerramento das investigações. Se meu filho escolheu viver uma vida diferente na floresta, quem sou eu para tirá-lo de lá? Declarou em sua última entrevista. Ele sempre foi um sonhador. Sempre buscou lugares onde pudesse ser verdadeiramente livre. Talvez tenha encontrado isso na Amazônia. A Floresta Nacional do Tapajós continua recebendo turistas e pesquisadores. Placas de advertência alertam sobre os riscos de trilhas não autorizadas. Guias locais contam a história de David Miller como um conto de advertência. Mas algumas noites, quando a lua está cheia e o vento sopra suave entre as árvores, moradores ribeirinhos juram ouvir sons de risadas distantes. Risadas que ecoam de um lugar que não existe em nenhum mapa, onde talvez ainda viva um jovem americano que um dia decidiu que a civilização era pequena demais para seus sonhos. E na vastidão verde da Amazônia, onde cada árvore guarda segredos milenares, o mistério de David Miller tornou-se apenas mais uma história que a floresta sussurra para quem sabe escutar. Uma história sobre escolhas, liberdade e a coragem de desaparecer para encontrar a si mesmo. Porque algumas pessoas não desaparecem por acidente. Algumas pessoas desaparecem por escolha. E algumas escolhas são grandes demais para caber no mundo que conhecemos.